Ó, vamos falar de Liverpool e Real Madrid, o outro grande confronto dessas oitavas de final da Liga dos Campeões. Primeiro jogo no dia 21 de fevereiro em Anfield. Tati Mantovani, estaremos juntos para essa grande partida. Grande em peso. Agora, dentro de campo, tá um pouco esquisito para os dois lados, principalmente, claro, para o lado do Liverpool. Eu quero falar primeiro do Liverpool, que segue nessa draga, olhando para os resultados, né, cara? Nossa. Perdeu mais uma vez para o Brighton, no espaço aí de menos de 2 semanas. Jogou um pouco melhor do que no jogo da Premier League, mas mesmo assim não foi suficiente para evitar a eliminação na quarta rodada da Copa da Inglaterra, que é a rodada anterior às oitavas de final. E os últimos 5 jogos do Liverpool aí, cara, só uma vitória, hein? Só uma vitória. E a gente tem esse Liverpool problemático. Nesse jogo contra o Brighton, escapou de dois vermelhos, não foram dados, nem pelo árbitro e nem pelo VAR, para o Konaté e para o Fabinho, principalmente. Enfim, um Liverpool que de tantos problemas na conjuntura, é difícil você apontar para um ou dois, ou três. E agora só tem Liga dos Campeões e Premier League para jogar, e a Premier League na 9ª colocação, com uma distância já considerável para o G4, né? Então, é um Liverpool complicado. Em paralelo, o Real tropeça contra a Real Sociedad, né? O Real tropeça contra a Real, 0-0, e viu o Barcelona, que ganhou do Girona, abrir 5 pontos na vantagem de La Liga. É mais ou menos esse o panorama das duas equipes nesse momento, e a gente olha para a classificação de La Liga. Falar, Fred, que o resultado do jogo do Real Madrid ele engana bem, tá? Porque Era o para Real Madrid perder? fez. Não, era para ganhar. O Real Era Madrid para fez um dos ganhar. melhores jogos da temporada ontem. Contra a Real Sociedad, que é um dos melhores times do Campeonato Espanhol. De verdade, é um time que joga muito bem futebol, que tem uma ideia de jogo muito clara, que costuma dominar os rivais, e o Real Madrid em nenhum momento deu nenhuma possibilidade da Real Sociedad conseguir dominar o Real Madrid. De verdade, o jogo do Real Madrid ontem foi muito bom. Foi defensivamente um jogo correto, com os defensores cortando bola. O time pressionou alto quase todo o jogo, o que era muito difícil da gente ver do Real Madrid há 4 ou 5 jogos atrás. Parece que o time não tinha perna, e ontem mostrou umas pernas absurdas, porque realmente pressionou quase todo o jogo, não deixou a Real Sociedade jogar. O problema ontem para o Real Madrid foi a pontaria. Chutou 7 vezes no gol e não conseguiu fazer o gol. Primeiro que o Remiro, o goleiro da Real Sociedade, foi muito bem. Depois que a defesa da Real Sociedade esteve muito bem no jogo, cortou muita bola que ia cair no pé do Rodrigo, ia cair no pé do Vinícius, ia cair no pé do Benzema, e acabou não sendo gol. Um Real Madrid que conta ainda com muitos jogadores lesionados, mas assim, o jogo de ontem, eu digo que o resultado engana, porque nos 3 jogos anteriores que o Real Madrid tinha vencido, não jogou nem perto do que jogou ontem. Então, eu acho que, assim, o Real Madrid conseguiu, nos últimos 4 jogos, recuperar resultados, porque a gente via um Real Madrid no começo do ano horrível, nem jogo, nem resultado, não tinha nada. E agora a gente vê um Real Madrid que nos 3 jogos anteriores a esse de domingo conseguiu os resultados, voltando a ser aquele Real Madrid de viradas, de não desistir dos jogos, de buscar a vitória. E ontem não conseguiu a vitória, mas a gente viu um Real Madrid jogando bem, conseguindo dominar o jogo, dominar o rival, criando muitas ocasiões e não tendo falhas absurdas e bizarras defensivamente, que aconteceu em vários momentos, principalmente desse início de ano. Então, assim, eu não sei que Real Madrid a gente vai ver para frente, mas eu imagino que vai ser uma soma dessas duas coisas. Para começar, vão voltar jogadores que estão voltando de lesão. A boa notícia para o Real Madrid também é que os jogadores que estão entrando agora estão resolvendo. O Camavinga está num momento absurdo. Ele está sendo o melhor primeiro volante do Real Madrid e agora ele está sendo o melhor lateral esquerdo do Real Madrid, porque ele teve que jogar de lateral esquerdo, porque o Real Madrid está sempre, porque o Mendy está lesionado, o Alaba está lesionado. Então, assim, boas notícias. O Dani Ceballos está entregando muito, ele está em final de contrato, mas está jogando pra caramba. Se a gente pode ver alguma coisa negativa nesse Real Madrid, o Kroos e o Modric, é uma realidade hoje que eles já não podem jogar juntos, porque eles não têm as pernas suficientes para entregar o que o Real Madrid precisa. O Fede Valverde ontem está se recuperando, o Vinícius Júnior
tá sendo o fator decisivo e diferencial desse Real Madrid. O Benzema talvez não tá se encontrando tanto no gol, e o Rodrigo tá aparecendo cada vez melhor jogando de 10. Então, assim, eu vejo muitos pontos positivos, mesmo o Real Madrid tendo tropeçado e vendo o Barcelona abrir 5 pontos de vantagem. Acho que a La Liga ainda é muito longa, e o momento que o Real tá passando agora, não sei se vai acontecer, mas pode ser que em algum momento o Barcelona passe por esse momento, e é o que o Real Madrid espera. Esse momento de cambalear e os resultados não virem, porque o Barça não é que esteja jogando maravilhosamente bem, mas está conseguindo ganhar os jogos, que se esse momento do Barcelona aparecer, o Real Madrid quer aproveitar. Mas, assim, para mim, a situação do Real Madrid e do Liverpool é bem diferente, pelo menos agora. Não sei o que vai ser lá na frente, mas neste momento é situações diferentes. E Beckler, você sabe quando... Só um parênteses. Em comparação à temporada passada, o Real Madrid tem apenas 1 ponto a menos do que tinha depois de 18 rodadas na Liga, né? A diferença é que o Barcelona é outro do que Exatamente. Que já tinha começado a ser outro quando o Xavi chegou, né? O Barcelona recortou ano passado. Desde que o Xavi chegou até o final do campeonato, o Barcelona fez quase o mesmo número de pontos do Real Madrid. No final já deu uma largada de mão também, porque já tinha conseguido os objetivos, mas enquanto tinha disputa, manteve o pique do Madrid. Você sabe quando alguém se afoga e os especialistas falam, só se afoga quem se desespera? Eu acho que é a diferença do Liverpool e do Real Madrid. O Liverpool se afogou nos seus problemas, começou a temporada mal, meio assim, e viu os times da Premier, Arsenal, Manchester City, não dando trégua, e acho que ele foi se embolando nele mesmo, porque não é um time para jogar tão mal como está jogando, e foi para a cabeça. Subiu das pernas para a cabeça o problema do Liverpool. E o Real Madrid acho que não deixou isso acontecer. Tem uma mentalidade dentro do clube que é histórica e que esse grupo já mostrou que tem, não é só a camisa, ela não faz isso sozinha, de se recuperar dentro de um próprio jogo, dentro de 15 minutos se for preciso e tal, e eles fizeram isso agora em janeiro, quando as coisas não estavam indo bem, e ontem, de fato, foi o time que estava jogando tão bem como no início da temporada. No início da temporada, acho que o Real Madrid jogava até melhor que na temporada passada, isso se perdeu perto da Copa do Mundo e depois, e agora voltou. E acho que alguns pontos são esses. Camavinga, sei lá porque ele não era lateral antes, porque é um monstro de lateral. Cara, ele é muito forte, ele é muito rápido, ele é habilidoso, ele defende com energia, ele ataca como um meia, ele jogou a final da Copa do Mundo como lateral, né? E jogou bem depois que ele entrou à França, começou a ganhar bolas da Argentina e recuperou a partida. E ontem ele jogou muito bem. E eu acho que a entrada do Rodrigo para inverter posição com o Fred Valverde também é muito boa. A hora o Rodrigo está na ponta, a hora ele está por dentro, o Fred Valverde tem campo para correr ou para fechar o meio, para dar perna para esse meio campo que não tem. O Ceballos faz mais ou menos o que o Verratti estava falando antes do Paris Saint-Germain. Ele vai juntando os caras. O Verratti pega a bola, dá curtinho no Benzema, se aproxima do Benzema e dá curtinho no Rodrigo. Ele vai juntando as peças do Real Madrid e está fazendo isso bem. Então, eu acho que o Real Madrid começa a sair da dinâmica negativa. Primeiro com os resultados, ganhou de Villarreal e de Atlético de Madrid sem jogar bem, mas tendo resultado, e agora com o jogo. Não teve o resultado contra a Real Sociedade, mas teve jogo. Tem um jogo difícil agora contra o Valência, que o Real Madrid tropeçou recentemente, antes de ir para o Mundial. Tem um jogo na quinta-feira contra o Valência que não vai ser fácil, mas é mais uma prova para esse time mostrar que tem alta. É péssimo para a torcida do Flamengo, tá? Porque a gente passou janeiro falando, tá ruim para o Real Madrid, esse time não tá jogando bem, esse time parece que já tá cansado, talvez esse time não esteja tão motivado. E isso no Real Madrid dura muito pouco. A exigência do clube faz isso. Ninguém deixa essas coisas no Real Madrid durar semanas. Não suportam que o time não esteja motivado e parece que ele voltou a se ligar que tem que jogar bem. São 2 jogos antes de embarcar para o Mundial, né, Tati? Valência agora e Mallorca. Isso, Valência em casa, que como o Beckler falou, Valência está numa crise absurda, mas é sempre um adversário complicado. E depois o Mallorca, aí viaja para disputar a primeira semifinais e aí se passar a final. O Real Madrid tem um calendário complicadíssimo agora em fevereiro até o Liverpool, assim, eu estava fazendo cálculo, podem chegar com a final do Mundial, se o Real Madrid classifica, pode chegar 8 jogos em 24 dias, e viagem no meio para outro país e tal. Então, é um calendário bem puxado para o Real Madrid, mas eu vejo um crescimento do time, né? Assim, resultado e agora futebol. Tá crescendo e os jogadores estão melhorando, estão se recuperando e tal. Eu não sei se o Liverpool, Fred, a gente pode encontrar algum ponto que nos faça acreditar que no dia 21 a gente vai ver o Liverpool com outra cara. Eu acho que a situação é bem diferente nesse ponto. O campo não tá falando nada nesse sentido, tá? É um Liverpool menos pior nessa partida contra o Brighton do que foi na visita anterior, como eu disse, pela Premier League.
mas isso não quer dizer muita coisa. Ainda é um Liverpool que dentro de campo sofre de problemas extremamente previsíveis, né? É um Liverpool que com meio campo curto decidiu investir no ataque. 2 vezes, primeiro no Darwin e depois no Gakpo. É um Liverpool que, quando teve Henderson machucado com Keita no início da temporada, na janela ainda aberta de verão, decidiu contratar quem? Arthur, né? Um jogador que costuma se machucar para solucionar um problema de lesões. Então, assim, há um erro de leitura e uma consequência desse erro de leitura do Liverpool. Há o degrau de exigência na Premier League que sempre sobe. E agora, além de Arsenal mais acima, o City sempre lá, Newcastle já chegando, United se recuperando e etc., tem essa queda do Liverpool. Acho que a Premier também impacta um pouco o nível de queda. Em outra liga, acho que o Liverpool ainda estaria na zona de Champions ou próximo a ela. Agora já está a léguas de distância do G4, porque não tem como. E falando em projeção... Fala, Marcelo. Não. O positivo, talvez, para o Liverpool seja que, como ele está eliminado de muita coisa, ele vai ter um calendário mais acessível, né? Ele vai ter mais tempo. Agora, teve esse tempo já antes, teve esse tempo em parada de Copa do Mundo, teve esse tempo em data FIFA. O Klopp, depois daquele jogo contra o Napoli, falou: é ótimo que a gente perca o ritmo, né? Tinham perguntado se o time estava sem ritmo, então ele falou: a melhor coisa do mundo que pode acontecer é a gente perder ritmo. Então, isso já aconteceu e não melhorou. Mas agora, por exemplo, não joga no final de semana. Então, entre o jogo contra o Brighton e a próxima rodada do Campeonato Inglês vão ser 10 dias, eu acho, né? Porque vai ser no meio da próxima semana, próxima rodada de primeira. Tem aí uma intertemporadinha para fazer, para ir para o divã, para resolver os seus problemas internos. Talvez a parte boa para o Liverpool seja essa. O calendário tão pegado do Real Madrid, o Liverpool não vai ter. E mais, antes do jogo da volta, o Real Madrid vai estar envolvido em congestionamentos de Barça-Madrid, né? Porque vão se enfrentar pela Copa, vão se enfrentar pela Liga, e vai ter Atlético de Madrid, tem Barcelona de novo. E o Liverpool, no meio disso, vai estar talvez concentrando todas as suas cartas na Champions. Então, talvez isso pode ser algo positivo para o time inglês. Bota na tela aí, antes da gente trazer uma notícia do futebol espanhol, né? Cara, ao redor dos confrontos do Real Madrid, o Liverpool também está complicado. Antes enfrenta o Newcastle fora de casa, hoje terceiro colocado da Liga. Aí ele recebe o Real Madrid, o Palace, que é sempre um time complicado de jogar fora de casa, Manchester United, aí o Bournemouth tá ok, e depois visita o Madrid no Bernabéu, isso já no meio de março. 15 dias depois, no começo de abril, já pega em sequência City Mas e olha, Arsenal. faz um jogo até jogar contra o Real Madrid. 2. Não. Isso até o Real Madrid, porque eu peguei bem pertinho, tá? São 3 jogos. O Wolves, que tá bem com o Lopetegui fora de casa. O clássico contra o Everton, novo treinador e etc. Mas pelo menos é em Anfield, não é no Goodson Park. E aí depois pega o Wolves. Então são 3 jogos antes do Real Madrid. Esse print foi para mostrar o que acontece logo antes e entre os confrontos contra o Real Madrid, mas tem notícia aí, ó. Agora a gente vê. Ó. Wolves, Everton. O Real Madrid joga o dobro. O Real Madrid joga 6. A questão tem mundial, contra quem joga, né? Tô vendo aqui, tem o jogo contra o Valência, aí vai para o Mundial para jogar 2 vezes, talvez. Isso. Aí joga contra Valência, Mallorca, vai para o Mundial jogar 2 vezes. Aí tem Elche, que eu acho que ainda não ganhou do Campeonato Espanhol. Esse jogo um jogo atrasado que o Real Madrid tem. Não, mas assim, esse time ainda não ganhou. Não, o Elche não. No final do primeiro turno não ganhou um jogo ainda. O Elche vai aí joga com o Osasuna, que é o 8º colocado, jogar meu Sadar é difícil, aí joga contra o Liverpool, mas o Real Madrid vai fazer 4 jogos pelo Espanhol e talvez 2 pelo Mundial, vai jogar o dobro de vezes nesse período. A maneira com a qual o Liverpool está jogando e essa sequência aí ao redor do Real Madrid, e evidentemente principalmente o Real Madrid, qualquer outro treinador olharia para isso e poderia pensar, cara, talvez o Liverpool esteja com outro treinador em abril. Não há nenhuma chance disso acontecer. Para deixar bem claro aqui, tá? Mas esse é o peso do Jürgen Klopp. Se fosse outro treinador, o Liverpool poderia ter que trocar e essa sequência do Real Madrid, com esses adversários aqui, Valência, Mallorca, Elche, Osasuna, é ótimo para ganhar uma moral, hein? No meio disso aí, talvez um título mundial, por que não? Para chegar crescido, recuperar jogador, recuperar sensações, todo mundo se encontrar de novo. A sequência para o Real Madrid é pesada porque são muitos jogos, mas é excelente em nível de jogo.